Sem a gravação. Então, turma, vamos fazer hoje uma revisão do conteúdo visto no primeiro bimestre. Como vocês sabem, semana que vem vocês terão uma atividade avaliativa comigo. E a orientação da coordenação é que nós façamos uma revisão na aula anterior a esta avaliação. Então, na aula de hoje, nós faremos uma revisão do conteúdo, semana que vem, atividade avaliativa. Então, o conteúdo do primeiro bimestre nós encerramos na semana passada. O roteiro, né, dessa nossa revisão, nós vamos ver os fundamentos do direito internacional privado. Depois nós vamos ver as questões relativas aos conflitos de leis no espaço, como elementos de conexão, a LINDB e outras questões, aplicação do direito estrangeiro. E por fim, nós vamos ver o último tópico, que era as imunidades do Estado estrangeiro por seus atos praticados no Brasil. Então é isso que nós veremos. E ao final, nós vamos resolver algumas questões que nós já vimos em aula e questões que vocês resolveram naquele questionário e que a gente ainda não pôde revisar, né? Então eu vou resolver com vocês. E daí eu vou falar um pouquinho mais sobre a atividade avaliativa que eu estou planejando. Além da atividade avaliativa, serão aplicados mais trabalhos? Não, Lucas, só os trabalhos que já foram aplicados até aqui. Vocês fizeram aquele questionário online. Vocês fizeram uma atividade antes da suspensão das aulas. Lembra? Fizeram uma atividade lá no começo. Então, essas atividades aí são a atualidade dos trabalhos. Então, o questionário 3 pontos, aquela primeira atividade 1 ponto. A atividade avaliativa, 6 pontos, ok? Então, vamos lá. Introdução ao direito internacional privado. A nossa disciplina seria o conjunto de normas criadas pelo Estado para resolver conflitos de leis no espaço em matéria jus-privatista. Então, quando a gente fala em direito internacional privado, o primeiro conteúdo é o de conflito no espaço. Ou seja, situações em que o juiz tem que decidir entre aplicar ou a lei brasileira ou a lei estrangeira para resolver uma questão. No caso, é a lei estrangeira, ou seja, a lei de outro país e não a lei internacional, a norma internacional, qualquer coisa que vale. Então esse é o conteúdo estrito da nossa disciplina, mas os temas também têm sido associados, têm sido incorporados à disciplina, como direito processual civil internacional, conflito de jurisdição, nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, comércio internacional. Então esses outros temas têm sido incorporados ao que nós chamamos de direito internacional privado. Mas o conteúdo estrito é aquele de conflitos de leis no espaço. Inclusive, a nomenclatura de escolas sobre essas disciplinas. A escola germânica, para a qual o conteúdo seria apenas o conflito de leis no espaço. A escola anglo-saxônica, que teria como conteúdo o conflito de leis no espaço e conflito de jurisdição, objeto duplo. E a escola francesa, que reconheceria aí o conflito de leis no espaço, a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. Seria um objeto tríplice ou triplo. Então, até a nomenclatura aí sobre as diferentes concepções do que seja o objeto do direito internacional privado. Uma distinção importante para a nossa disciplina é a diferença entre direito público e direito privado. Essa classificação clássica, criada por um jurisconsulto romano, chamado Ulpiano, que distinguiu o direito em direito público e direito privado lá no século II depois de Cristo. Então, para ele, o direito público envolveria aqueles temas em que o Estado participe da relação jurídica. São temas de interesse do Estado. Já para ele, né, na nomenclatura dele, seria direito privado, aqueles temas pertinentes ao interesse dos particulares, em que o Estado não é nenhum vértice da relação, não participa da relação jurídica. Hoje em dia, existiria uma terceira coluna, que seriam os direitos sociais. Então, foi feita uma adaptação dessa concepção, então existiriam 3 ramos do direito: os direitos sociais, seriam aqueles direitos que pertencem a todos e cuja titularidade não pode ser estabelecida com precisão. Mas essa é uma vertente nova, né? Então vamos ficar na divisão clássica, direito privado, sendo que do lado público ficariam disciplinas como direito constitucional, todos os processos, direito ambiental, direitos humanos, direito penal, não sei se já mencionei tributário,
Então, são aquelas disciplinas que se referem ao Estado. Já o direito privado seriam as disciplinas que hoje estão integradas ao direito civil, né, no Código Civil. Temas como direito de família, direito da personalidade, direito das coisas, direito das obrigações, direito das sucessões, direito de empresa ou direito da pessoa jurídica, fora do Código Civil, direito do trabalho. Então seriam temas aí que são pertinentes aos particulares. Sendo que desses todos que eu mencionei em ambas as colunas, o direito ambiental, o direito previdenciário, direito do consumidor seriam direitos sociais, tá? Mas dentro da divisão clássica aí, eles são o público privado. Os temas de direito internacional privado são temas jus-privatistas, apenas questões de direito privado nos interessam. Questões como um contrato, como o testamento de alguém, né, a celebração de um casamento, regime de bens, esses temas de direito privado é que nos interessam. Os temas de direito público não nos interessam nessa disciplina. A disciplina se chama Direito Internacional Privado, como uma tradução literal do nome da disciplina em francês, Droit International Privé. Daí traduziu-se literalmente, ficou Direito Internacional Privado, que a doutrina considera um nome inadequado. Esse nome a doutrina critica bastante. Por quê? Porque a disciplina não é disciplina de direito privado, é de disciplina de direito público, já que são normas direcionadas ao juiz, ao Estado, portanto. Então não é um direito público, não é direito privado, é direito público. O seu objeto é que é privado. E não é uma disciplina internacional, porque não se reporta a normas como tratados, a normas internacionais. E sim direito interno, porque é regido por normas internas, como a LINDB no nosso caso. Então esse nome aí é consensualmente inadequado, considerado inadequado pela doutrina. E os doutrinadores propõem nomes alternativos, como direito interjurídico, direito intersistemático, direito interespacial, nomantologia, a tradução do nome do inglês, conflito de leis, mas esses nomes não pegaram, por assim dizer. A disciplina continua se chamando Direito Internacional Privado. Com relação ao objeto conflito de leis no espaço, se trata das situações em que o juiz precisa decidir entre aplicar ou a lei brasileira ou a lei estrangeira a uma questão justprivatista. Lembrando que só matéria de direito privado nos interessa. Uma questão como, por exemplo, a capacidade de alguém. O juiz tem que decidir se alguém é capaz, aplicando ou a lei brasileira ou a lei do seu país de origem. Isso é uma questão de direito internacional privado, conflito de leis no espaço. Um contrato que foi assinado no Japão, o juiz tem que decidir entre aplicar ou a lei brasileira ou a lei japonesa. É um conflito de leis no espaço. Isso muitas vezes aparece na forma de questão prévia, quando o juiz tem que decidir uma questão menor, uma questão secundária, antes de chegar ao mérito da ação. Então, é o que a gente chama de questão prévia. Por exemplo, numa questão que se contesta a validade de uma cláusula contratual, surge uma questão sobre a capacidade de uma das partes. Então, o juiz primeiro tem que decidir se a parte é capaz mesmo para celebrar aquele contrato, para depois chegar no mérito da questão da cláusula. E aí, o juiz vai resolver a capacidade aplicando a lei do país dessa pessoa, a lei brasileira, ou seja, resolvendo o conflito de leis no espaço, na questão prévia, para depois chegar no filé mignon, aí, chegar no mérito da ação. E a nossa disciplina busca a realização da justiça material indireta. Ela não resolve a questão, ela diz ao juiz onde encontrar a questão, onde buscar o direito material aplicável. Juiz, aplique o direito material da Itália. Juiz, aplique o direito do Chile, do Brasil, do México. Não é objeto da nossa disciplina solucionar questões de direito material. Apenas diz ao juiz qual é o direito material aplicável, brasileiro ou de outro país. Não é objeto da nossa disciplina resolver conflitos entre as leis estaduais ou as normas interpessoais, porque aqui no Brasil a gente resolve os conflitos entre leis estaduais, por exemplo, entre a lei do Paraná e a lei de São Paulo, de acordo com as regras constitucionais. Nós temos um nosso sistema de supremacia constitucional
se resolve esse tipo de conflito, se resolve de acordo com a Constituição. E nós não temos normas interpessoais no Brasil. Então isso é coisa que acontece em outros países. Então para nós não. E também a nossa disciplina não aplica a doutrina do direito melhor ou mais justo, que é uma doutrina que existe nos países anglo-saxônicos, de sistema anglo-saxônico, em que o juiz tem que decidir qual é o direito melhor ou mais justo para resolver a questão. Aqui não. Aqui é o princípio da estrita legalidade, o juiz tem que aplicar o que a lei determina, sem subjetividades. E uma última questão é que existe uma tendência ao favorecimento da lex fori pelos juízes. Os juízes procuram aplicar a lei brasileira a forceps, mesmo quando a LINDB determina que ele deva aplicar a lei de outro país. Os elementos de conexão são as circunstâncias que estão presentes numa determinada relação jurídica de natureza privada que determinam o direito aplicável, se é o direito do Brasil ou o direito do outro país, ou a norma brasileira ou a norma estrangeira. Por exemplo, né, vamos pegar aí um contrato celebrado entre duas partes brasileiras que moram no Brasil, contrato firmado no Brasil, o contrato vai ser executado no Brasil, o objeto está no Brasil. Não faz o menor sentido aplicar a lei estrangeira para esse contrato. Mas se uma das partes for estrangeira, ou se uma das partes mora fora do Brasil, ou se o contrato foi assinado em outro país, ou se a execução vai se dar lá fora, né? Ou, enfim, o objeto se encontra em outro país, será que não se aplicaria o direito desse outro país? No caso dessas características todas, o elemento de conexão que o legislador determinou é o local de assinatura do contrato. Como a gente leu no artigo 9º da LINDB, a característica que importa é o local de celebração do contrato, segundo o caput do artigo 9º. Então, esse é o elemento de conexão. O local em que foi celebrado o contrato, locus regit actum, né? A gente viu isso. E os elementos de conexão, então, é o que soluciona o conflito de leis no espaço. É o que responde à pergunta: qual a lei é aplicável? O elemento de conexão vai dizer a lei aplicável é a lei do local de celebração do contrato. Esse é o elemento de conexão. E esses elementos são usualmente referidos na nomenclatura latina. Nós utilizamos brocardios latinos. Lex domicilii, lei do domicílio. Lex fori, lei do foro, que é sempre a brasileira. Lex patriae, lei da nacionalidade. Lex rei cite, lei do local da coisa. Locus regit actum, lei do local, o local regio ato, ou local de celebração do contrato. A legislação pertinente à matéria, hoje, atualmente em vigor, é a LINDB. A primeira legislação sobre o tema foi a Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, que foi criada já defasada. Ela já dispunha de elementos de conexão que foram, no mesmo instante, considerados na contramão da tendência internacional. Então, ela já nasceu defasada. E ela foi substituída por outra lei, 26 anos depois, a segunda LIC, a segunda Lei de Introdução ao Código Civil, de 1942, que é o texto atualmente em vigor. Esse texto só mudou de nome. Em vez de LIC, passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 2010. O legislador mudou o nome da lei, mas não mudou seu conteúdo, embora vários dispositivos merecessem, né, uma revisão, só o nome foi alterado. E a estrutura, um esquema da estrutura dessa lei está aí disposto. Então, dos artigos 1º a 6º, são normas introdutórias ao direito brasileiro. Sobre, por exemplo, vacatio legis de 45 dias, que a nova lei não vai afetar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Disposições sobre que a lei posterior revoga a lei anterior. Então, são normas gerais. Os artigos 7º a 11, que são os que mais nos interessam neste primeiro bimestre, são normas de direito internacional privado, que a gente leu e já vai falar no próximo slide. Dos artigos 9º a 19, nós vimos alguns deles, 14, 17, são normas de direito processual civil internacional. E dos artigos 20 a 30, normas de direito administrativo, que não nos interessam nesta disciplina. Aí, vocês veem um quadro com o esquema da nossa leitura dos artigos 7º a 11, os 5 dispositivos da LINDB.
No artigo 7º, por exemplo, a gente viu que é o tratamento dos direitos da personalidade, como início e fim da personalidade, capacidade, direito ao nome. E o elemento de conexão identificado ali no caput é a lei do domicílio. Para direito de família, também no artigo 7º, se aplica igualmente o direito do domicílio, a lei do domicílio. Direitos reais, conforme previsto no artigo 8º, são regidos por uma regra geral, que é a lei do local da coisa, a lei de onde a coisa se encontra. E duas regras especiais nos parágrafos 1º e 2º. Quando se trata de bens em trânsito, a lei do domicílio do proprietário. Quando se trata de penhor, lei do domicílio do possuidor. Então, domicílio do proprietário no parágrafo 1º, domicílio do possuidor no parágrafo 2º. Que são duas exceções, duas regras especiais que complementam a regra geral do caput, né? Que o que importa é a lei do local da coisa. Já direito das obrigações, contratos, nós temos a regra do caput, que diz que contratos realizados entre presentes são regidos pela lei do local onde foi celebrado o contrato. Então, as partes se encontraram numa feira de negócios na França, vai ser a lei da França. As partes se encontraram na Argentina para assinar o contrato, vai ser a lei da Argentina que vai reger esse contrato. Já para contratos entre não presentes, ou seja, as partes firmaram pela internet, por telefone, por e-mail, por fax, se trata da lei do domicílio do proponente, conforme o parágrafo 2º. No artigo 10, nós temos o tratamento do direito das sucessões. A regra geral do caput, que está muito mal redigido, como nós vimos em aula, seria a lei do último domicílio do decujus, o último domicílio que o decujus tinha quando em vida. No parágrafo 1º, nós vimos que existe uma regra especial. Quando o decujus é estrangeiro e deixa bens no Brasil, o juiz tem que decidir qual é a lei mais benéfica ao cônjuge, ao viúvo, né? Ou viúva, ou aos filhos brasileiros, entre a lei brasileira ou a lei do país de origem do decujus. O juiz pode usar de subjetividade aí. Qual é a lei mais benéfica à viúva? A lei brasileira ou a lei da Itália, de onde veio o decujus? O juiz pode usar de subjetividade para isso. Esse mesmo dispositivo do parágrafo 1º aparece no artigo 5º, inciso 31 da Constituição. E depois uma regra para a capacidade de suceder, que está no parágrafo 2º, que é regida pela lei do domicílio do herdeiro legatário. Então, o local onde mora o herdeiro legatário é que vai dizer a sua capacidade de suceder. Tem uma questão que apareceu no questionário que eu vou abordar isso, né? Então reservem aí essa disposição que eu vou falar na questão lá que se vocês fizeram no questionário. E por fim, o artigo 11 da LINDB trata do direito da pessoa jurídica ou direito de empresa, como se chama no Código Civil, e estabelece como regra geral a lei do domicílio onde se constitui a pessoa jurídica. Então, uma empresa constituída nos Estados Unidos vai ser regida pela lei de lá. Uma empresa constituída no Chile vai ser regida pela lei do Chile. Já quando se trata de agência, estabelecimento ou filial de empresa multinacional, empresa estrangeira que estejam no Brasil, essas filiais, agências ou estabelecimentos serão regidos pela lei brasileira, pela Lex Fori. Então, isso é um resuminho aí da leitura da LINDB. Com relação à aplicação do direito estrangeiro pelo juiz, trata-se de um mandamento legal, é o princípio da estrita legalidade. O juiz tem que aplicar a lei do outro país aqui no Brasil, porque a lei assim o determina. Não é um arbítrio, não é discricionário do juiz. Ele deve fazê-lo. E o direito estrangeiro deve ser aplicado pelo juiz, mesmo quando não for invocado pelas partes. O juiz vai ler a petição, vai ver a história triste contada pela parte em sua petição, e ali ele vai identificar se aplica ou não a norma estrangeira. E existe um roteirinho, um passo a passo que o juiz deve seguir na aplicação da norma estrangeira. Primeiro, ele vai qualificar a questão de acordo com a lei brasileira, se trata de uma questão de direito das obrigações, uma questão de sucessões ou o que for, de acordo com o que diz a lei brasileira e não de acordo com o que diz a lei estrangeira. Depois ele identifica a norma da LINDB a ser aplicada, artigo 9º, artigo 10, artigo 7º.
Depois, deve ser identificada e provada a norma estrangeira. Se deve aplicar a norma da Itália, deve haver a comprovação dessa norma da Itália, e disso a gente vai falar no próximo slide. Depois, o juiz aplica essa norma a essa norma o filtro de ordem pública, para ver se essa norma estrangeira não fere a ordem pública brasileira, e se passar, ele faz a aplicação do direito estrangeiro. Então, como é que se faz a identificação e prova da norma estrangeira? Nós temos dois dispositivos a respeito, o artigo 14 da LINDB e o artigo 376 do CPC. O 14 fala: não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem invoca a prova do texto e da vigência. Conforme a gente vê, pode ser que o juiz conheça a lei estrangeira. Eu dei exemplos para vocês de Foz, né? Quando o juiz já viu questões de crianças aqui em Foz, do Paraguai, da Argentina, e ele teve que definir a guarda de acordo com a lei desses países. Ele resolveu uma vez, ele já sabe a lei. Então não é preciso fazer a prova todas as vezes. Então pode ser que ele conheça. Agora, não conhecendo, ele vai exigir de quem invocou a prova do texto e da vigência. Texto e vigência. O CPC fala: a parte que alegar direito estrangeiro provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. É a parte que nos interessa. A parte que alegar direito estrangeiro provar-lhe-á o teor, se assim o juiz determinar. Então, no caso, teor e vigência é o que aparece no CPC. Então, além de falar texto, o CPC fala teor, é a mesma coisa, é o conteúdo da norma, e ambos os dispositivos falam vigência. Então, são as duas coisas que devem ser provadas. Provadas como? Aí nós temos três meios de prova, do mais frequente ao menos frequente. Primeiro, né, a certidão passada por autoridade consular estrangeira. É o meio mais comum de se fazer essa prova. Você procura o consulado do país. Você quer aplicar a norma italiana aqui? Procura o consulado e o consulado vai dar uma certidão. Você precisa provar o direito do México? Procura o consulado do México e o consulado vai te dar uma certidão. Tem até uma convenção que ampara esse tipo de serviço, a Convenção de Montevidéu de 1979. E já, se o consulado não prestar esse serviço, ou o país não tiver consulado no Brasil, pode-se pedir por mala diplomática via Itamaraty, que daí vai chegar uma certidão emitida pelo outro país. Agora, se o Brasil não tem relações diplomáticas nem consulares com esse país, a terceira via, que eu só vi uma vez na vida, que eu falei para vocês, seria a opinião legal de um advogado em exercício naquele país. E esses documentos devem ser validados por meio da consularização ou do apostilamento e devem ser apresentados com tradução juramentada. Como a gente viu em aula, o apostilamento é um cadastro que se faz de todo documento para que ele tenha validade em outros países. Dos países que fazem parte desse tratado, a Convenção da Apostila da Haia. No caso, são cerca de 110 países. Então você faz o registro de um documento aqui no Brasil, em um cartório, e esse documento vale já automaticamente nesses outros 110 países. Ou ao contrário, você precisa de um documento da Argentina para valer no Brasil, você faz o cadastro lá, o apostilamento lá na Argentina e ele vale aqui no Brasil. O artigo 17 da LINDB é o que estabelece a chamada reserva de ordem pública, o filtro de ordem pública, que diz: as leis de outros países não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a ordem pública. As leis de outros países não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a ordem pública. É um último crivo ao qual o juiz vai submeter a lei estrangeira antes de aplicá-la. Ele deve verificar se essa norma não ofende a ordem pública brasileira. Por exemplo, o casamento poligâmico que eu falei para vocês, que, segundo o entendimento que eu passei para vocês, apenas o primeiro vínculo conjugal teria validade no Brasil. Os demais vínculos não teriam validade, por quê? Porque ofendem a ordem pública. O princípio da igualdade entre homens e mulheres. E a parte que queira se insurgir contra essa decisão de aplicação da norma estrangeira, pode fazer isso em sede recursal por meio de uma apelação em segunda instância. Uma apelação acerca da inteligência da aplicação da norma estrangeira, acerca da validade ou vigência da norma estrangeira, acerca da aplicação do filtro de ordem pública, questionando aí que o juiz considerou que não ofende a ordem pública ou ofende, né? Daí questiona-se isso no recurso. Então, o recurso é a apelação.
E depois nós vimos o tema das imunidades do Estado estrangeiro. Esse tema trata da possibilidade de submeter a justiça brasileira a atos praticados por outros estados aqui no Brasil. Então, quando um outro país, por meio dos seus prepostos, dos seus agentes diplomáticos e consulares, pratica atos no Brasil, esses atos podem ser questionados na justiça brasileira? É possível jurisdicionalizar esses atos? A gente tem uma questão aí, um conflito entre soberania e jurisdição territorial. Soberania é aquele princípio que diz que um Estado, sendo soberano, não se submete a ninguém. E a jurisdição territorial, diz que todos os atos praticados no território do Estado se submetem à sua lei. Então a gente tem um conflito aí entre soberania e jurisdição. No caso, o Brasil não tem uma disposição legal, a Constituição é silente, a lei não fala nada a respeito. Então, o que nós temos é uma construção jurisprudencial sobre a matéria. Existem tratados internacionais sobre isso, mas o Brasil não os segue. Então, nessa construção jurisprudencial, originalmente se entendia que havia imunidade absoluta de jurisdição. Parem, parem, não habetis judicium. Entre os iguais não há jurisdição. Porém, o STF mudou seu entendimento e hoje o STF entende que sim, em certas circunstâncias, é possível jurisdicionalizar esses atos praticados por Estado estrangeiro. Portanto, é uma construção jurisprudencial. E o STF, então, faz a distinção entre imunidade de jurisdição e imunidade de execução, e a gente ainda considera a questão da imunidade das organizações internacionais. Imunidade de jurisdição. Então, originalmente no Brasil se adotava a tese da imunidade absoluta. O STF passou a adotar a tese da imunidade relativa, quer dizer, em certas circunstâncias é possível jurisdicionalizar esses atos. E aí, para a gente poder falar disso, a gente tem que nos remeter à teoria da finalidade, lá do direito administrativo, para entender essa questão. Então, segundo essa teoria, existiriam, né, os atos de império e os atos de gestão. Os atos praticados pela administração pública seriam classificados como atos de império e atos de gestão. Os atos de império seriam aqueles praticados pelo Estado com soberania. Atos que só o Estado pode praticar, os particulares não podem fazer algo igual. Por exemplo, concessão de visto, reconhecimento, atribuição da nacionalidade, atribuição de direitos políticos, exercício da função pública, controle migratório, normas sobre serviço militar. Só o Estado pode realizar isso. E realizar com soberania. Já os atos de gestão seriam aqueles que o Estado pratica sem soberania. Ele age como se fosse um particular, ele pratica as mesmas coisas que os particulares. Por exemplo, contratando o pessoal, gestionando o patrimônio, celebrando contratos de fornecimento, o que for. Coisas que os particulares podem fazer. Então, os estados agem sem soberania nos atos de gestão. O STF entendeu que, quando se trata de ato de império praticado por Estado estrangeiro no Brasil, esse ato goza de imunidade absoluta. Não pode ser jurisdicionalizado no Brasil. Já quando o Estado estrangeiro pratica ato de gestão no Brasil, esse ato pode ser submetido, sim, à justiça brasileira. A competência é da Justiça Federal, a menos quando a questão trabalhista que vai para a Justiça do Trabalho. Um exemplo que eu dei em aula. Se eu peço visto para os Estados Unidos, aqui no consulado no Brasil, e me for denegado o visto, será um ato praticado por Estado estrangeiro no Brasil. E nesse caso eu não posso entrar com uma ação na justiça brasileira questionando isso, exigindo a concessão do visto. Porque é um ato de império praticado por Estado estrangeiro no Brasil. Não pode, imunidade absoluta. Agora, se esse consulado me contrata como funcionário seletista e não paga meus direitos, se trata de um ato de gestão. E esse ato de gestão pode ser questionado em juízo. Não pagou meus direitos trabalhistas? Posso questionar em juízo essa questão. Por quê? Porque é um ato de gestão. Então, esse foi o entendimento do STF sobre jurisdição. Aí o STF distingue jurisdição de execução. Lá em jurisdição, o STF fala imunidade relativa. Alguns atos podem, outros atos não podem. Já em execução, o STF fala o Estado estrangeiro tem imunidade.
tá? O que é execução? Execução é quando você quer executar um título executivo judicial. Você entra com uma ação de conhecimento, consegue lá uma sentença favorável e fica na expectativa de que a parte que perdeu a ação dê cumprimento espontâneo àquela decisão judicial. Se a parte não der cumprimento, você, fazendo uso do título executivo judicial, entra com uma ação executória. E daí vai ser executada, né, a decisão judicial. Se a parte a ser executada for no Estado estrangeiro, é possível executar? O STF entende que não. Entende que o Estado estrangeiro tem imunidade de execução. Com duas exceções identificadas pelo STF. Quando há renúncia espontânea do Estado estrangeiro, a sua imunidade de execução, né, o Estado renuncia à sua imunidade de execução, o que não acontece. Ou então, quando a parte prova que existem bens no território brasileiro que não estão vinculados à finalidade do Estado. Que é praticamente impossível de acontecer. Né? Muito difícil você comprovar que determinados bens que estão no território brasileiro, um veículo, um ar-condicionado, o que for, não estão sendo usados para a consecução da finalidade do Estado. E o ônus da prova cumpre ao interessado. Em decisão de 2002 da segunda turma, num recurso especial, no recurso extraordinário, o STF entendeu que em matéria trabalhista o Estado não dispõe de imunidade de jurisdição. Se é questão trabalhista, não existe imunidade de jurisdição. E a imunidade diplomática não pode justificar enriquecimento sem causa do Estado estrangeiro. E o fato de o Estado gozar de imunidade de execução não impede que haja jurisdicionalização. Não é que porque não pode executar, que não pode haver instauração de processo. Pode sim, entendeu o Supremo. Então isso foi em relação à imunidade do Estado estrangeiro. E as organizações internacionais? A organização internacional é uma entidade criada por Estados, e os Estados atribuem a essa entidade uma personalidade independente, uma personalidade própria, autônoma. E como a gente sabe se essa organização internacional tem imunidade no Brasil? Por dois critérios. Se pelo acordo de sede ou pelo tratado constitutivo da organização. Acordo de sede, para vocês entenderem, é um acordo que uma organização celebra com um país, estabelecendo as condições segundo as quais essa organização vai ter a sua sede nesse determinado país. Por exemplo, a ONU tem um acordo de sede com o governo dos Estados Unidos. E por isso a ONU tem uma sede lá. E esse acordo fala, né, que vai ter imunidade tributária, que os funcionários da ONU vão ter determinadas imunidades equivalentes a imunidades diplomáticas. Está lá no acordo de sede. O Mercosul tem sua sede, né, a secretaria, em Montevidéu. Então, o Mercosul tem um acordo de sede com o Uruguai. Então, é um tratado internacional entre a Organização Internacional Mercosul e o Estado Uruguai, que estabelece as condições pelas quais o Mercosul vai ser sediado, se cedia em Montevidéu. E lá se estabelecem as imunidades. No Brasil, existe apenas uma única organização internacional sediada, que é a OTCA, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Então, só existe um acordo de sede que o Brasil tem afirmado. E esse acordo fala as imunidades ali dos funcionários e da entidade em relação à jurisdição brasileira. De resto, organizações internacionais que tenham funcionários ou representantes ou escritórios no Brasil, essas imunidades vão ser dadas pelo tratado constitutivo. Então, o Brasil firma o tratado e lá vai dizer, né, se é imunidade tributária, imunidade penal dos funcionários, se vai ter imunidade de jurisdição, de execução, é o tratado que diz. E a competência para julgar qualquer questão relativa à organização internacional, em regra, é da Justiça Federal, a menos que haja uma questão trabalhista, quando aí a competência passa a ser da Justiça Especializada do Trabalho. E vamos então às questões que nós vimos em aula e que vocês viram no questionário. Se vocês tiverem alguma questão até aqui, é o momento. Senão a gente vai resolver essas questões aqui. Vamos lá, a primeira questão que a gente viu em sala de aula.
Com relação ao objeto do direito internacional privado, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Essa é uma questão que apareceu num concurso para advogado da Itaipu de 2011. Então, a verdadeira ou falsa? Primeira, o direito internacional privado não mais se restringe, como se sustentou no passado, a instituições de direito privado, atuando também no campo do direito público. Essa afirmação é verdadeira. No caso, o direito internacional privado é disciplina do direito público. O seu objeto aqui do direito que é privado, né? Questões privadas. Então, hoje, o direito internacional privado é considerado do campo do direito público. Então, é verdadeira esta. A segunda, assim como no direito internacional público, a principal fonte do direito internacional privado é o tratado. Essa, como a gente viu, é falsa, porque no direito internacional privado a principal fonte é a lei interna. O direito internacional privado é um direito eminentemente nacional. Então está errada. A terceira, o direito internacional privado trata principalmente do conflito de leis originárias de estados diferentes, estabelecendo regras para a opção entre as leis em conflito, sendo por isso um direito eminentemente nacional. Essa está correta. Então, no caso, quando a gente fala conflito de leis originárias de estados diferentes, são os conflitos de leis no espaço. Quando o juiz tem que decidir entre aplicar ou a lei brasileira ou a lei da França, a lei de Portugal, a lei de outros países. E as regras de opção são os elementos de conexão, né, previstos na LINDB. Então, é um direito eminentemente nacional, ou seja, um direito interno que diz as situações em que se pode aplicar a norma de outros países. O próximo. Há várias concepções sobre o direito internacional privado. As concepções mais amplas incluem na disciplina, além do conflito de leis e do conflito de jurisdições, também a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. Essa está correta. A gente viu que o objeto básico da disciplina são os conflitos de leis no espaço. Mas existem escolas, como a escola germânica, a escola francesa, a escola anglo-saxônica, que incluem outros objetos, e esses aí que constam, né, são considerados também objetos do direito internacional privado nessa concepção mais ampla. E a última, diante de uma situação jurídica conexa com duas ou mais legislações que contêm normas diversas, conflitantes, ao direito internacional privado não cabe solucionar o conflito das normas materiais internas, mas tão somente identificar qual sistema jurídico deve ser aplicado dentre as várias legislações conectadas com a hipótese jurídica. Essa está correta. A nossa disciplina não resolve o conflito. Ela diz ao juiz onde encontrar a solução. Qual o direito material aplicável? Direito do Brasil, direito da Itália? Ali ele vai encontrar a solução. Então, das alternativas aí, a resposta é a letra B, verdadeiro, falso, e as demais verdadeiras. Agora, questões do questionário. Essa primeira questão apareceu em exame de ordem. Uma sociedade brasileira sediada no Rio de Janeiro resolveu contratar uma sociedade americana sediada em Nova York para realizar um estudo que lhe permitisse expandir suas atividades no exterior, para poder vender seus produtos no mercado americano. Depois de várias negociações, o representante da sociedade americana veio ao Brasil e o contrato de prestação de serviços foi assinado no Rio de Janeiro. Não há no contrato uma cláusula de lei aplicável, mas alguns princípios do UNIDROIT foram incorporados ao texto final. Por esse contrato, o estudo deveria ser entregue em 6 meses. No entanto, apesar da intensa troca de informações, passados 10 meses, o contrato não foi cumprido. A sociedade brasileira ajuizou uma ação no Brasil, invocando a cláusula penal do contrato, que previa um desconto de 10% no preço total do serviço para cada mês de atraso. A sociedade americana, na sua contestação, alegou que a cláusula era inválida segundo o direito americano. Então vamos analisar do que se trata a questão. Reparem que há vários elementos distrativos, há cortinas de fumaça, há gordurinhas que você tem que saber eliminar. E ir direto ao que interessa. Fala aí de princípios unidos. Nada disso vale, nada disso importa pra gente. Nada. Mesmo sem ter visto a pergunta, a gente já sabe o que importa aí. O que importa é que existe uma empresa brasileira
existe uma empresa dos Estados Unidos, e o contrato foi assinado no Brasil. A empresa, o representante da sociedade americana veio ao Brasil. Então o contrato foi assinado no Brasil. E aí, basicamente, a gente já sabe que o que está em questão é: aplica-se a lei brasileira ou a lei dos Estados Unidos? Porque a empresa americana está dizendo que essa cláusula não é válida nos Estados Unidos. Ou seja, se for aplicada a lei dos Estados Unidos, essa cláusula não tem validade. Se for aplicada a lei do Brasil, a cláusula tem validade. E pelo que a gente viu na LINDB, o artigo 9º determina que o que importa, o elemento de conexão, é o local de celebração do contrato. E o contrato foi assinado no Brasil. Fala aí, ó, o representante da sociedade americana veio ao Brasil, o contrato de prestação de serviço foi assinado no Rio de Janeiro. Artigo 9º caput. Aplica-se a lei da celebração, a lei do local onde foi celebrado o contrato. Então já temos a resposta sem nem ver a pergunta. A resposta já está assinalada aí, né? Então, conforme a LINDB, qual é a lei material que o juiz deverá aplicar para solucionar a causa? A lei brasileira, pois o contrato foi assinado no Brasil. É essa a resposta. A letra B, por que está errada? A lei americana, pois o réu é domiciliado nos Estados Unidos. Não existe essa regra na LINDB, o local de domicílio do réu. Letra C, os princípios do UNIDROIT, que é uma entidade que unifica os costumes, as regras de comércio internacional. Porque muitas cláusulas foram inspiradas nessa legislação. Não. Aplica-se a LINDB, né? Princípio da estrita legalidade, como nós vimos. E D, mais blá 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 aí, a lex mercatória, porque o que rege o contrato internacional é a prática internacional, não tem nada a ver com o caso. É só para desviar vocês do foco do que realmente importa. Resposta à letra A. Outra questão, também proveniente de exame de ordem, que diz: a sociedade empresária Airplane Limitada, fabricante de aeronaves, sediada na China, celebrou contrato internacional de compra e venda com a sociedade empresária Voe Rápido Limitada, com sede na Argentina. O contrato foi celebrado no Japão, em razão de uma feira promocional que ali se realizava. Conforme estipulado no contrato, as aeronaves deveriam ser entregues pela Airplane Limitada na cidade do Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 2011, onde a sociedade Voe Rápido Limitada possui uma filial e realiza atividade empresarial de transporte de passageiros. Então, sem ver a questão, a gente já consegue identificar o que é pertinente nessa questão. Nós temos duas empresas, uma empresa chinesa, uma empresa argentina. O contrato foi celebrado no Japão, porque havia uma feira lá onde as partes se encontraram. E a execução vai se dar no Brasil. São 4 lugares diferentes. Uma empresa chinesa, uma empresa argentina, contrato celebrado no Japão, local de execução no Brasil. Qual é a lei que vai reger esse contrato? Você nem vê o que pergunta. A gente pergunta já antecipadamente. Qual é a lei que vai reger esse contrato? É a lei do local de celebração do contrato. Então a gente já sabe que esse contrato vai ser regido pela lei do Japão. Então vamos lá à questão. Diante da situação exposta, à luz das regras de direito internacional privado veiculadas na LINDB e no Estatuto Processual Civil Brasileiro, CPC, assinar a alternativa incorreta. A incorreta é a C. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para julgar eventual ação por inadimplemento contratual, pois o contrato não foi constituído no Brasil. No caso, não se trata de uma questão de competência. Competência a gente vai estudar no segundo bimestre, mas já dá para saber que não é uma questão de competência, é uma questão de lei aplicável. E quando fala que o contrato não foi constituído no Brasil, isso não tem nada a ver com regra de local de competência. Então as demais estão corretas. Então a letra A. Não sendo as aeronaves entregues no prazo avançado, o Poder Judiciário brasileiro é competente para julgar eventual demanda em que a credora posture o cumprimento do contrato. A certa é essa. A questão pode ser analisada pelo juiz brasileiro. B. No tocante à regência das obrigações, aplica-se, no caso vertente, a legislação japonesa. É o caput do artigo 9º. Contrato celebrado no Japão, lei japonesa. D. O juiz, não conhecendo a lei estrangeira, poderá exigir de quem invoca a prova do texto e da vigência. Então aí é digamos assim, uma reescritura do artigo 14 da LINDB e do 376 do CPC. Então está certa. E a resposta incorreta seria a letra C.
Questão 3, que apareceu no ENAD de 2009, na prova de Direito. Helena da Silva era uma mulher que não tivera oportunidade de concluir o ensino básico, mas, em razão do destino, vem a conhecer John Luke, divorciado há 20 anos, homem rico e bem-sucedido, que em pouco tempo se casou com Helena, na esperança de viver um grande amor com a consorte que conhecera no Rio de Janeiro. Logo após o casamento, o casal passeou por diversas capitais do país, entre as quais Recife, Maceió e Salvador. Infelizmente, John Luke, em uma visita a seu país, 2 meses depois, veio a falecer. No Brasil, o Decujos deixou um pequeno apartamento que deveria partilhar com a ex-mulher do primeiro casamento. Entretanto, Helena soube que a lei do país de John, diferentemente do Brasil, incluía na sucessão ex-cônjuges separados há mais de 10 anos. O que aconteceu aí? Então, a Helena se casou com John Luke, o John Luke morreu. E John Luke tinha uma ex-esposa, que segundo a lei do país de origem deles, ela faria parte da sucessão. Ela faria jus aos bens deixados, né? Legados pelo Decujus. No caso, todas essas informações essas aí são totalmente irrelevantes. Né? Você tem que saber que tudo isso é para desviar o foco. Que a Helena da Silva teve pouco estudo, isso não tem a menor relevância jurídica. Que ele era divorciado, ele era rico e divorciado há mais de 20 anos, também não tem nenhuma relevância. Que eles queriam viver um grande amor, que eles viajaram por várias cidades, nada disso importa, tudo isso é distração. O que importa saber é que a Helena é viúva, a cônjuge superstite, e havia uma ex-mulher que, segundo a lei do país de origem, fazia jus aos bens deixados pelo Decujus. E a gente já sabe, pelo que lemos lá no parágrafo 1º do artigo 10, que quando o estrangeiro deixa bens no Brasil, o juiz tem que ver qual é a lei mais benéfica ao viúvo ou viúva. A lei brasileira ou a lei do outro país? É isso, a gente já até sabe a chave interpretativa. Nem sabemos a pergunta, mas já sabemos a chave interpretativa. E aí fala assim: considerando o inciso 31 do artigo 5º da Constituição Brasileira, que dispõe que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, é correto afirmar que esse inciso 31 do artigo 5º tem a mesma disposição do parágrafo 1º do artigo 10 da LINDB. É a mesma disposição. Então, o correto é a letra E. A sucessão deverá ser regida pela lei brasileira, uma vez que será mais favorável a Helena. No caso, a lei do país de origem fala que a ex-esposa tem direito aos bens. A lei brasileira não diz que a ex-esposa, não tem direito aos bens. Qual das duas leis é mais benéfica a Helena, que é a viúva brasileira? A lei brasileira. Então, a letra E está correta. Agora vamos ver porque as outras estão incorretas. Letra A. A sucessão deve obedecer às leis do Brasil, uma vez que o casamento foi realizado sob as leis brasileiras. Não existe essa regra. Não existe. A regra da sucessão é do último domicílio do decujus e não do local onde foi celebrado o casamento. B. A sucessão deve observar as leis do país do decujus, independentes de serem ou não mais favoráveis a Helena. Não. O parágrafo 1º diz o contrário disso. Letra C. A sucessão deve ser regulada pelo direito internacional de um país neutro, uma vez que há conflito de competência. Bom, a questão não tem nada a ver com competência. Competência é qual é o juiz competente? O juiz brasileiro, o juiz da Itália, o juiz da Espanha, de onde for. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com direito aplicável. Então desviou aí do que é pertinente para a questão. A D. A sucessão deve excluir qualquer pretensão de Helena e beneficiar a ex-cônjuge do decujus, em razão de óbito ter ocorrido no exterior. Nada a ver isso. Local de óbito não tem nada a ver com o direito das sucessões. E a gente viu que é a Helena que deve ser beneficiada e não a ex-cônjuge. Resposta à letra E. A próxima questão também apareceu em exame de ordem, que fala: Tício espanhol era casado com Tácita, brasileira.
Os cônjuges eram domiciliados no Brasil. Tício possuía uma filha adotiva espanhola, cujo nome é Mévia, e que residia com o pai. Em razão de um grave acidente na Argentina, Tício faleceu. O Decurjos era proprietário de 2 bens imóveis em Barcelona e um bem imóvel no Rio de Janeiro. Diante da situação exposta, à luz das regras de direito internacional privado, veiculadas na LINDB e no CPC, assinale a assertiva correta. Antes de ver a questão, vamos analisar. Tício é o Decurjos, né, e deixou como viúva a Tácita brasileira. Os dois viviam no Brasil, e ele tinha uma filha adotiva espanhola que vivia com ele, no Brasil, portanto. Ele morreu e ele deixou bens no Brasil e fora do Brasil. No caso, se o juiz tem que decidir entre aplicar ou a lei brasileira ou a lei espanhola, qual das duas é mais benéfica, o juiz vai aplicar a que for mais benéfica, a Tácita. E a Mévia? A Mévia é filha adotiva, mas ela adotiva espanhola, só que ela vivia no Brasil. E a gente já lembra lá do parágrafo 2º do artigo 10, não, peraí, não é isso, o parágrafo 7º do artigo 7º, que a capacidade para suceder leva em consideração o domicílio do tutor ou do poder familiar, né, do pátrio poder. Então, no caso, se o pai dela vivia no Brasil, aplica-se a ela a lei brasileira quanto à capacidade de suceder. Já sabemos disso sem nem ver a questão. E a questão fala. Espera aí que não está passando. Deu uma travadinha aqui. Estou tentando mudar aqui. Bom, não estou conseguindo mudar de página, mas eu vou ler aqui. A letra A, que é a resposta correta, fala: ainda que a lei espanhola não conceda direitos sucessórios à filha adotiva, poderá ela habilitar-se na ação de inventário ajuizada pelo cônjuge supérstite no Brasil, regendo-se a sucessão pela lei brasileira, que não faz qualquer distinção entre filhos naturais e adotivos. Essa resposta está correta porque é o seguinte, mesmo que a lei espanhola diga que ela não tem, né, a Mévia não tem direito à sucessão porque ela é adotiva, o que importa é que ela está domiciliada no Brasil, e a lei do Brasil diz que filho adotivo não tem distinção de filho não. A lei brasileira não faz essa distinção. Então, mesmo que a lei espanhola distinga filhos naturais de filhos adotivos, a lei, como ela mora no Brasil, e o pai também, a lei brasileira não distingue, então ela, a Mévia, faz jus à sucessão. Então ela poderá habilitar-se à ação de inventário aí do pai, né, que é o decursos. Pessoal, meu computador deu uma travada aqui. Se vocês puderem responder aí no bate-papo para eu saber se vocês estão me ouvindo. Agora estou em dúvida. Vocês me ouvem? Oi, vocês me ouvem? Ah, ok. Vocês estavam me ouvindo até agora ou eu falei à toa? Quero só para eu saber. Então tá bom, obrigado. Joia. Agora voltou aqui meu computador. Obrigado. Então a letra A está correta. Letra B. A capacidade de ceder da filha é regulada pela legislação espanhola. Não. Conforme dispõe lá a LINDB, a capacidade de ceder é regida pelo local de domicílio, né, do o parágrafo 2º do artigo 10, local de domicílio
do herdeiro legatário, e no caso, se ela for menor, é o local de domicílio do pai, né, que no caso é o Brasil. Letra C, então a B está errada. A letra C, a ação de inventário e partilha de todos os bens é de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, já que o decurso era domiciliado no Brasil. Não se trata de uma questão de competência exclusiva ou não. Isso a gente vai estudar melhor no segundo bimestre. Mas já sabemos que está errada. Porque a está certa. E a D, se o decursos houvesse deixado bens imóveis somente na Espanha, a sucessão seria regida pela lei espanhola. Não é essa a regra. A sucessão pode ser regida no Brasil para bens que se encontram na Espanha sem problema. E a última questão que vocês viram no questionário. A sociedade empresária do ramo de comunicações A Notícia Brasileira, com sede no Brasil, celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática com a sociedade empresária Santiago Info, com sede em Santiago. O contrato foi celebrado em Buenos Aires, capital argentina, tendo se estabelecido como foro de eleição pelas partes Santiago, se porventura houver a necessidade de resolução de litígio entre as partes. Diante da situação exposta, à luz das regras de direito internacional privado veiculadas na LINDB e no CPC, assinale a alternativa correta. Resumindo o caso, tem uma empresa brasileira e uma empresa chilena. O contrato foi assinado na Argentina e as partes estabeleceram como foro de eleição Santiago. O que é o foro de eleição? Quer dizer, qualquer litígio vai ser resolvido no Chile. Tá? Isso é uma questão de jurisdição. Então, é uma questão que está misturando jurisdição com direito aplicável. Então, é uma empresa brasileira, uma empresa chilena e o contrato foi assinado na Argentina. A resposta é, né, a correta. Nos contratos internacionais, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diversa da que rege o contrato. É o que se verifica no caso exposto acima. Ou seja, a empresa chilena é regida pela lei chilena, a empresa brasileira é regida pela lei brasileira. Já o contrato foi assinado na Argentina, o contrato é regido pela lei argentina, conforme dispõe o artigo 9º da LINDB. Então vejam, as leis dos países, as leis que regem a capacidade das partes são diferentes da lei que rege o contrato. No caso, são 3 leis diferentes. Uma empresa regida pela lei chilena, uma empresa regida pela lei brasileira e o contrato é regido pela lei argentina. Então a letra B está correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A. No tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplica-se a legislação chilena, já que Santiago foi eleito foro competente para dirimir eventual controvérsia. No caso, não é porque foi escolhido o foro do Chile como competente que vai se aplicar a lei do Chile. Não. No caso, o juiz chileno pode decidir lá, né? Mas ele pode decidir conforme a lei de outro país, no caso, a lei argentina. Então a letra A está errada. Letra C. Como a execução da obrigação avançada entre as partes se dará no Brasil, aplica-se obrigatoriamente, no tocante ao cumprimento do contrato, a legislação brasileira. Não existe essa regra. Local de execução da obrigação não é elemento de conexão, como a gente leu na LINDB. O elemento de conexão é local de celebração do contrato. E a letra D, a LINDB veda expressamente o foro de eleição, razão pela qual é anula ipso juri a cláusula estabelecida pelas partes nesse sentido. Não existe essa disposição na LINDB, é só ler. Ler de LINDB não existe nenhuma vedação aí, a cláusula, né, de foro de eleição. Então a resposta é a letra B. Agora uma outra questão. Em matéria de DIPRE, o domicílio é considerado elemento de conexão quanto às seguintes questões, exceto bens. Para bens a gente viu que é o local da situação do bem. Agora, segundo o caput do artigo 7º, começo e fim da personalidade, direito de família e capacidade são regidos pela lei do domicílio. É só ver o artigo 7º da LINDB. E agora 2 questões sobre imunidades do Estado estrangeiro que nós vimos em aula. Pedro, cidadão brasileiro, presta serviços como cozinheiro na Embaixada do Estado X no Brasil. Após constatar que vários dos direitos trabalhistas previstos na CLT estavam sendo desrespeitados, Pedro decidiu ajuizar a ação na Justiça do Trabalho brasileira. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.
A correta é, em matéria trabalhista, não há imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro no Brasil. Isso é quase uma reprodução literal do que o STF entendeu naquela ação de 2002. Então, quando se trata de questão trabalhista, o Estado estrangeiro não tem imunidade de jurisdição no Brasil. As demais estão erradas. Vamos ver uma a uma. Letra A. Deve ser seguido o procedimento descrito na Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade, Jurisdição e Execução do Estado. Essa convenção existe, mas ela não se aplica ao Brasil. O Brasil não é nem sequer signatário dessa convenção. Então, o Brasil não segue normas internacionais a respeito. Não existe lei interna, existe uma jurisprudencial sobre a matéria. Letra C. A imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro é absoluta por força de uma norma jus cogens. Como eu falei para vocês, o Brasil já adotou a tese da imunidade absoluta, mas hoje não é mais. Hoje a imunidade de jurisdição é uma imunidade relativa. E menos ainda aí uma norma jus cogens, que não tem nada a ver, né? O Brasil não segue norma internacional na matéria. Letra D. A competência para conhecer da ação é da Justiça Federal. Olha, se trata de uma questão trabalhista, a questão até fala da CLT, então a competência é da Justiça Especializada do Trabalho. Apenas para outros assuntos aqui será da Justiça Federal, porque se trata, né, de Estado estrangeiro. Então aí está errada a letra D. E a letra E, em matéria trabalhista, não há imunidade de execução do Estado estrangeiro no Brasil. Há sim imunidade de execução. O Estado estrangeiro goza de imunidade de execução, com duas exceções previstas pelo STF, mas o STF fala que há imunidade de execução. Resposta à letra B. E uma última questão, que também apareceu em exame de ordem, de 2011. A embaixada de um Estado estrangeiro localizada no Brasil contratou um empregado brasileiro para os serviços gerais. No final do ano, não pagou o 13º salário, por entender que, em seu país, este não era devido. O empregado, insatisfeito, recorreu à Justiça do Trabalho. A ação foi julgada procedente, mas a embaixada não cumpriu a sentença. Por isso, o reclamante solicitou a penhora de um carro da embaixada. O que aconteceu aí? Um empregado, né, contratado por uma embaixada estrangeira, não recebeu seus direitos trabalhistas e entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e conseguiu uma sentença favorável, que gerou um título executivo judicial. Aí o que ele quer fazer é executar, e para isso ele pediu a penhora de um carro. Então essa questão fala de execução, a questão anterior falava de jurisdição. Então aqui já foi exercida a jurisdição, e estamos falando de execução. Então, com base no relatado acima, a Justiça do Trabalho decidiu, letra B, indeferir a penhora, pois o Estado estrangeiro, no que diz respeito à execução, possui imunidade e seus bens são invioláveis. Está certinho, é isso. Não tem como executar o Estado estrangeiro. Apenas naquelas duas exceções previstas pelo STF, né? As que não são factíveis. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A, deferir a penhora, pois a Constituição pertence à Justiça brasileira para ações de execução contra Estados estrangeiros. Não existe essa disposição constitucional, está errado. Letra C, extinguir o feito sem julgamento do mérito, por entender que o Estado estrangeiro tem imunidade de jurisdição, está errado. No caso, o Estado já foi jurisdição, agora a gente está falando de execução, jurisdição já era, né, e a jurisdição é a imunidade relativa, está errada C. E D, deferir a penhora, pois o Estado estrangeiro não goza de nenhuma imunidade quando se trata de ações trabalhistas. Goza sim, goza de imunidade,